Olá, boa tarde. No domingo passado eu tinha prometido àqueles que assistiam à nossa transmissão um curto vídeo com dicas sobre como fazer o culto doméstico, como fazer o culto em família. Uma vez que nos encontramos neste momento num contexto de isolamento social devido às restrições que são colocadas para não propagação do coronavírus, nós então incentivamos a que as famílias possam, neste momento, com mais frequência, neste momento, se ainda não tinham esse hábito, instaurar esse hábito, esse excelente hábito que, passando esta pandemia, possa continuar. Então esperemos que até este possa ser o contexto para que seja ganho o hábito de abrir a palavra, o hábito de orar juntos, o hábito de realizar culto doméstico. Culto doméstico não é uma coisa complexa, é uma coisa que deve ser bastante simples, e eu vou tentar dar algumas dicas para diferentes idades, ok? Porque sei que algumas famílias têm crianças pequenas, como é o meu caso, temos de 4 anos, 2 anos e um recém-nascido. O recém-nascido não participa, mas o de 2 anos já participa. Mas também sei que há famílias que têm adolescentes, outros que têm jovens adultos e até outros que é só o casal. E aquilo que eu vou dar como dica serve para todos. Algumas coisas são adaptadas, algumas coisas são diferentes, mas é possível seguir a mesma estrutura. Okay? E aquilo que eu vou dizer pode ser diferente daquilo que outras famílias fazem, mas esta é a nossa experiência, que já fazemos desde o início, desde que casamos, que procuramos ter este momento e com as crianças continuamos. Percebemos que isto é uma mais-valia para elas, estamos a semear no coração delas algo que vamos colher, que já colhemos agora algumas coisas, iremos colher certamente mais tarde. Um dos aspectos que nós percebemos é que a criança, ao aprender a temer a Deus, ao aprender a respeitar este momento conosco na mesa, com o pai, com a mãe, com os irmãos, a ficar sossegado para a palavra, para a oração, é uma postura que será também transportada para o ambiente de igreja. Então ele saberá estar num grupo familiar, ainda que tenha 3 anos, vai saber estar sossegado, num culto. Então, se isto for um hábito adquirido desde criança, numa rotina constante, e sabemos o quão as rotinas são importantes e fundamentais para as crianças, então isto será algo que também pode ser transposto para outros contextos, sem que haja necessidade de estímulos a que os pais muitas vezes, infelizmente, têm que recorrer por não saberem mais o que fazer. Estímulos visuais fortes como um telefone, como vídeos ou jogos no telefone, apenas para manterem as crianças sossegadas. Hábitos como estes são hábitos que ajudam na concentração, hábitos que ajudam na memorização, são hábitos que ajudam no temor a Deus, além de todos os benefícios de uma família que está junta, que conversa sobre coisas importantes e que incute valores que são importantes e que, acima de tudo, ensina a amar a Deus e a amar o próximo. Ainda antes de irmos à estrutura, eu queria só salientar um ponto da funcionalidade prática, logística para a realização do culto doméstico, que é o seguinte: conseguires as crianças ou os adolescentes para este momento é algo que pode ser uma tarefa difícil, até para nós adultos, ok? Para nós adultos. Isto porque podemos estar cansados, porque podemos ter desejo para fazer outras coisas, então sabemos que esta é uma tarefa para a qual os nossos corações, devido à nossa velha natureza, não estão inclinados, ok? Então, por isso, a minha dica é de aproveitarmos um momento de refeição. Em princípio, já estamos sentados à mesa, ok? Seja pequeno almoço, seja o almoço, seja o jantar, acredito que para muitas famílias talvez o jantar seja a realidade mais possível. Caso contrário, o pequeno almoço penso que seria o mais indicado. Nós aqui em casa fazemos ao almoço, okay? Mas essa é uma vantagem que nós temos. A minha esposa não trabalha, eu trabalho a partir de casa a maior parte do tempo, então temos esta facilidade de fazer ao almoço, e à noite também as crianças já estão cansadas. Agora, eu sei que esta é uma realidade que é diferente da maior parte das famílias, tá bom? Mas o meu ponto é, vamos aproveitar o momento da refeição em que já está toda a gente sentada à mesa, ok? Porque ir buscar o filho ao computador, ir buscar o filho que está a ver uma série, e ir buscar é uma tarefa complicada. Estamos à mesa, puxamos os materiais que são necessários, podemos eventualmente levantar a mesa ou apenas encostar a louça toda para um lado e colocar o material em cima da mesa e aí arrancamos. Então, esta dica prática que eu acredito que nos vai facilitar a vida. Em termos de estrutura,
a forma como nós fazemos não significa que seja a forma como todas as famílias fazem. Esta é a forma como nós temos feito. Já faço isto com a Thalita desde que casámos, não nesta estrutura. Também o que permite o facto de já fazermos há algum tempo é irmos ajustando. Então a estrutura que nós temos é a seguinte: cantamos no início hinos, e eu já vou falar sobre isso. Fazemos memorização de versículos, depois temos um momento de catecismo, de ensino, de instrução, leitura da palavra e aplicação e orações. Ok, isto pode parecer muita coisa, mas não é, ok? Pode parecer que é mais longo que um culto na igreja, mais longo que uma pregação de 1 hora do Joel, mas não é, tá? É algo que na verdade é curto, obviamente dependendo da família que tiverem. Quando é com crianças não dá para desenvolver muita conversa, talvez com adolescentes, jovens adultos ou entre casal dê para desenvolver mais, mas a nossa experiência é entre 10 a 15 minutos, ok? Isto tudo, ok? Entre 10 a 15 minutos, às vezes pode estender um pouquinho mais, mas não ultrapassa muito mais do que isso. Eu vou falar de cada um dos pontos. Dos hinos. Então, se têm crianças, cantem uma ou duas músicas que as crianças saibam, ok? Algo simples, músicas infantis, com boa letra, músicas que eventualmente estejam a aprender na igreja. Perguntem a elas o que é que elas querem cantar. Se vocês não conhecem nenhuma música da igreja e que elas também não têm a capacidade de ainda vos ensinar, podem ir à internet, podem ir ao YouTube, tem bons recursos também de músicas infantis. Então usem o vosso bom senso, usem o vosso conhecimento teológico para também escolher músicas com uma letra boa, infantis, simples, fáceis de aprender, fáceis de memorizar. Utilizem gestos, se possível, para a criança também memorizar mais facilmente, ok? Nós perguntamos ao Rafael, ao Gabriel, que músicas é que eles querem cantar e eles escolhem. Nós normalmente cantamos 2 músicas no máximo, entre 1 a 2 músicas. Se tiverem se não tiverem crianças pequenas, a minha sugestão é que possam cantar então hinos, cânticos da igreja. Eu posso disponibilizar um PDF do inário que nós usamos aqui na igreja, com várias músicas. Então podem usar à vontade, cantem 2 músicas, uma música, as que quiserem. Se tiverem instrumentos, se alguém de vocês souber tocar, melhor ainda. Alguém pega a guitarra, alguém pega no piano, um instrumento que dê para acompanhar, então utilizem o ukulele, que eu sei que há alguns adolescentes da nossa igreja que tocam o ukulele. Usem esse momento também para desenvolver o vosso talento, o vosso hábito de acompanhar musicalmente, tá bom? Então, o primeiro momento de hinos, em seguida um momento de memorização de versículos, ok? Eu sei que isto pode parecer complicado, mas não é, ok? É bastante simples e nós temos visto com as crianças, elas conseguem, tá? O Rafa já memorizou bastantes versículos e eu vou-vos mostrar alguns exemplos dos versículos que ele já aprendeu. Por exemplo, aparece o Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então já aprendeu esses versículos que aí estão, outros que aí não estão. Romanos 3, 23, Salmo 23, 1, e agora estamos na fase, e este é um pulo arriscado ainda, ok? Em que é uma experiência nova, vou ver se funciona, se não funciona, se ele ainda não consegue, mas estamos a tentar memorizar todas as bem-aventuranças, ok? Não é para memorizar um versículo por dia, normalmente nós levamos uma semana para memorizar um versículo. Agora, cada família terá a sua dinâmica também de acordo com aqueles que são os hábitos já das crianças de memorizar ou não. Uma técnica de memorização, por exemplo, é: eu digo ao Rafa e ele repete. Eu digo Gênesis 1, no princípio, o Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele não vai dizer logo tudo de uma vez, não conseguirá, então vamos por partes. Eu digo no princípio, ele diz no princípio. Depois eu digo, no princípio criou. E ele diz, no princípio criou. Depois eu digo, no princípio criou Deus. Estão a perceber? Vou acrescentando uma palavra ou um conjunto de palavras àquilo que já está memorizado e ele tem que repetir sempre do início. Essa técnica de memorização é muito eficaz, tá bom? E o Rafa tem conseguido memorizar. Sobre a memorização, há um dia na semana que nós fazemos recapitulação de todos os versículos memorizados, ok? Então, um dia na semana, normalmente fazemos no primeiro dia da semana, fazemos a recapitulação de todos os versículos que foram memorizados até então. E
Eu digo primeiro o versículo todo completo, a Thalita diz o versículo todo completo, depois o Rafael diz o versículo todo completo. Cada elemento da família diz o versículo todo completo. O último elemento da família será o mais beneficiado, porque já terá ouvido dos outros algumas vezes, ok? Então, memorização da palavra. Devemos guardar a palavra nos nossos corações para não pecar contra Deus. Memorização da palavra é extremamente importante e é um hábito que se tem perdido. Então vamos já inculcar isto nas nossas crianças. Catecismo. Ok, catecismo, pensamos logo em catequese e de facto catequese é um princípio de instrução. Okay? Catecismo significa ensinar, ensino. E no Novo Testamento algumas vezes aparece ensino, instrução, e é traduzido da palavra katekeo, ok? Do grego, que é exatamente esta ideia de ensinar e instruir. O catecismo, então, é um sistema de perguntas e respostas que facilitam a aprendizagem. Então, nós utilizamos um catecismo para pequenas crianças, okay? Para crianças pequenas, que foi desenvolvido por um irmão do Brasil, Marcos Nati, e ele disponibiliza o material para que nós possamos fazer com as nossas famílias. Eu vou também disponibilizar esse PDF, seja colocando o link ou na descrição, então eu vou colocar de alguma forma para que possam ter acesso, tá bom? Então, por exemplo, a primeira pergunta do catecismo para crianças, que tem desenhos, está em português do Brasil, ok? Nós adaptamos. Outro aspecto, algumas perguntas nós podemos adaptar consoante a linguagem da criança e igualmente nas respostas, tá bom? Então, quem te fez? Deus. Esta o Gabriel já responde. O Gabriel tem 2 anos, tá? Então é a única que ele responde ainda, mas ele já responde. Quem te fez? Deus. Depois outra pergunta, e é só para vos dar alguns exemplos das perguntas que estão aqui. O que mais Deus fez? Deus fez todas as coisas. Depois, pulando, onde é que Deus se revela? Na sua palavra e na natureza. O que nós temos aqui é a revelação de Deus. A revelação geral, a revelação específica. Deus revela-se de forma geral por meio da natureza e de forma específica por meio da sua palavra. Okay? Então, isto são conceitos da teologia colocados aqui ao nível das crianças. Por exemplo, depois também falamos da Trindade. Okay? Quantas pessoas há na divindade? 3. Depois a pergunta seguinte, que não está aqui, vai perguntar quais são essas pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. O Rafa responde a estas perguntas. Qual é o castigo para o pecado? A morte. Antes houve uma definição do que é o pecado. Depois, como podemos ser salvos do pecado e da morte? Somente por meio de Jesus. Okay? Então, estas são algumas das perguntas do catecismo. Depois também nós, em princípio, reservamos um dia da semana para recapitulação de todas as perguntas. Ok? Este pode ser um processo que demora mais. Então não coloquem o dia da recapitulação das perguntas no mesmo dia da recapitulação dos versículos, senão vão se estender bastante. Ok? Então o catecismo é muito útil. Eu tento também explicar ao Rafael o significado das respostas, tá bom? Então não é apenas a memorização per si, mas também a explicação daquilo que está a ser memorizado, ok? As imagens vão ajudar também na memorização. Para os adolescentes e para os adultos, eu recomendo um outro catecismo, o Catecismo de Heidelberg. Então, o Catecismo de Heidelberg é de 1563, ok? Do século XVI, foi escrito na altura da Reforma Protestante, foi encomendado pelo príncipe Frederico III, ok? E ele encarregou então 2 teólogos da tarefa de dirigirem a produção do Catecismo de Heidelberg. E qual era o objetivo? O objetivo era, e vejam só, a instrução dos jovens e orientação de pastores e de professores. Isto para que houvesse um ensino unificado sobre aqueles que são os pontos essenciais da fé cristã. O Catecismo de Heidelberg é diferente do Catecismo, por exemplo, do Westminster. Okay? É mais simples, é mais curto e tem um tom mais pastoral, um tom mais pessoal, mais devocional. Tanto que as perguntas são direcionadas à segunda pessoa, tem um tom bastante personalizado e prático para a nossa vida cristã. Okay? Então é bastante sistemático e prático e baseado nas Escrituras. O catecismo está dividido em 3 grandes títulos. Okay? Ele está dividido por domingos, cada domingo pode ter mais do que uma pergunta, isto porque o catecismo tinha o alvo de ser feito ao longo de um ano.
ok? Tinham o alvo de ser feito ao longo de um ano. Por isso, a primeira parte, os nossos pecados e miséria, dia do Senhor 2 a 4. Depois dia do Senhor 5 a 31, a nossa salvação. E depois dia do Senhor 32 a 52, a nossa gratidão. E estas divisões seguem a mesma estrutura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Okay? Eu vou-vos mostrar então alguns exemplos. No domingo 1, pergunta 1, e vejam só como esta pergunta é pertinente neste momento em que nós nos encontramos face àquilo que estamos a viver na nossa sociedade com o coronavírus. Pergunta 1, qual é o teu único consolo, tanto na vida como na morte? Resposta, o meu único fundamento é o meu fiel Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue Ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora Ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nem um fio de cabelo. Além disto, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele daqui em diante de todo o coração. Vejam só que resposta pastoral. Uma resposta bastante prática. E é aqui que nós vemos que a teologia obrigatoriamente deve casar com a vida cristã prática, diária, com a adoração, com as afeições. Okay? E se repararem aí, no final de várias frases aparecem números. Cada número corresponde, depois em nota de rodapé, às passagens, às referências bíblicas condizentes àquilo que foi afirmado. Tá bom? Isto é extremamente importante. Todo o catecismo de Heidelberg está profundamente baseado nas Escrituras. Depois, por exemplo, a pergunta 17. Porque o mediador deve ser ao mesmo tempo verdadeiro Deus? Ok? Porque é que, a pergunta 18. Porque é que é verdadeiramente Deus e verdadeiro homem? Porque é que tem que ser Deus e homem ao mesmo tempo? Porque é que o mediador teve que ser assim? Porque é que não podia ser só Deus? Porque é que não podia ser só homem? Então vejam estas perguntas teológicas, ok? Mas que depois a resposta se torna bastante simples e bem baseada nas Escrituras. Pergunta 53. O que crês sobre o Espírito Santo? Isto porque o catecismo tem perguntas que são baseadas a partir do Credo dos Apóstolos, por exemplo, e a dada altura no Credo dos Apóstolos é falado sobre o Espírito Santo, creio no Espírito Santo, ok? Tem também perguntas sobre a oração, baseadas na oração do Pai Nosso, tem perguntas sobre os 10 mandamentos, e, por exemplo, sobre os 10 mandamentos, o que é que Deus exige no quinto mandamento? E depois vai responder o que é que Deus pede de nós na prática no quinto mandamento. Devo prestar toda a honra, amor e fidelidade a meu pai e a minha mãe e a todos os meus superiores. Devo submeter-me à sua boa instrução e disciplina com a devida obediência. E também ter paciência com os seus defeitos, porque Deus nos quer governar pelas mãos deles. E por fim, um último exemplo, a partir da estrutura do Pai Nosso, como devemos orar para que a oração seja agradável a Deus e Ele nos ouça. Então, como podem ver, é um catecismo que é bem prático e é bem aprofundado nas Escrituras. Okay? Então, podem estudar uma pergunta por cada culto doméstico, ler a resposta, ler as respectivas passagens, explicar pelas vossas próprias palavras. Okay? Então, isto é o que eu recomendo relativamente ao catecismo. Relativamente à leitura da palavra, okay? Aqui, no nosso caso, as crianças ouvem uma leitura que nós fazemos curta. Nós já lemos Provérbios, já lemos o dos Evangelhos, já lemos Atos, já lemos Romanos, já lemos Coríntios, agora estamos em Gálatas, ok? E lemos uma porção pequena de versículos e depois aplicamos. Okay? Fazemos aplicações entre casal, à frente deles, e no momento da leitura eles devem ficar sossegados. Eles podem estar a manusear as Bíblias infantis que eles têm, mas eles devem estar sossegados, devem fazer silêncio. Nós fazemos a leitura, eles, à medida que o tempo for passando, à medida que eles forem crescendo, eles vão ouvindo, vão prestando mais atenção, ok? Então é um processo em que nós devemos ter paciência, ok? E depois no final fazemos aplicações para os adultos, mas também fazemos aplicações depois tornadas numa linguagem simples e acessível às nossas crianças, tá bom? E depois é a partir dessas aplicações que nós vamos orar, ok? Se tiverem
dificuldades em fazer aplicação a partir do texto, lancem algumas perguntas ao texto. O que é que o autor original quer dizer a partir deste texto? O que é que o autor original quis que os seus leitores aprendessem a partir dali? Qual é o pecado que está condenado aqui? O que é que este texto diz que eu devo mudar na minha vida a partir daquilo que está aqui afirmado? Qual é a doutrina afirmada aqui em relação a Deus, em relação ao homem? Enfim, façam perguntas ao texto que vos permitam chegar a aplicações práticas e procurem ser o mais práticos possível, ok? Bem práticos, e tentem aplicar alguma coisa das crianças que estejam a viver. Por exemplo, se tiver um momento de mentira em que uma das crianças mentiu há pouco tempo, falem sobre a questão da mentira. Falem como mentir destrói um relacionamento. Como o pai e a mãe não podem confiar no filho se ele disser constantemente mentira, que é uma falta de amor e que ele não ia gostar que nós lhe mentíssemos. Então explorem a questão da aplicação de uma forma a que a criança ou adolescente, em que o próprio casal entenda, tá bom? Procurem explorar esta questão das aplicações e depois orem a partir da aplicação, ok? E aqui todos devem orar, tá bom? Todos. E o Gabriel tem 2 anos e o Gabriel ora. Agora o Gabriel não ora de iniciativa própria. Eu faço uma oração bem curta e ele repete, palavra a palavra. Já o Rafael também passou por esse processo, mas neste momento ele já ora sozinho. A primeira parte da oração ele vai orar a partir da aplicação que foi feita, do texto, e a segunda parte da oração é espontânea. Okay? E nós sabemos que as crianças podem ser muito imaginativas nesse processo de oração. Por exemplo, o Rafa, a certa altura, pede para cuidar de toda a gente. Do pai, da mãe, dos tios, dos avós, e refere de várias pessoas da igreja. Okay? E ele já pediu para cuidar de várias pessoas da igreja e nós estamos ali a ouvir. Mas deixemos que essa espontaneidade tome lugar. Okay? Deixemos que essa espontaneidade tome lugar. Ainda que sejam algumas coisas que para nós até possam ser engraçadas, vamos deixar que esse momento seja sério para a criança aprender também a expressar e a expor o seu coração a partir da oração. E depois das crianças orarem, então, no nosso caso, nós os adultos oramos. E tentamos não fazer orações muito longas, fazer orações também numa linguagem acessível, também não infantilizadas, ok? E este é um processo de comunicação que nós devemos ter atenção com os nossos filhos, é não infantilizarmos a nossa comunicação. Podemos simplificar a nossa comunicação, mas não infantilizá-la. Podemos utilizar palavras do nosso vocabulário normal e depois utilizar sinónimos acessíveis a elas para que elas compreendam o significado da palavra que nós usamos em primeiro. Isso vai ajudar também no processo de aprendizagem. Okay? Eu sei que me alonguei um pouco, mais do que aquilo que eu esperava, mas foi com o intuito de ser o mais prático possível. Okay? Se tiverem dúvidas, por favor, coloquem nos comentários abaixo. Quem tem o meu contacto pode entrar em contacto comigo, mas eu preferia que colocassem nos comentários abaixo, porque a tua dúvida pode ser a dúvida do outro e depois a minha resposta a essa dúvida pode já responder à pergunta do outro, tá bom? Então coloquem as respostas, partilhem o vídeo, tá bom? Para que outras pessoas, outras famílias possam ter este momento fundamental na vida de uma família, na vida de um casal. Partilhem, coloquem gosto, subscrevam o canal para que mais pessoas possam ser positivamente influenciadas, tá bom? Se tiver faltado alguma coisa, se tiverem alguma dúvida, eu gravarei mais um vídeo ou colocarei uma resposta por escrito. Este material estará disponível, tá bom? Força e vamos tornar este momento de pandemia num terreno fértil para crescimento em áreas na nossa vida que até agora podem ter andado negligentes, tá bom? Um grande abraço, força, Deus vos abençoe.